Ela foi zombada no jantar de noivado. A família do noivo ria da cara dela, sem imaginar quem ela realmente era. Até que na frente de todos, ela pegou o telefone, ligou para o pai e disse: cancele o acordo de 10 milhões deles. Naquele momento, tudo mudou. Marina parou o carro na frente do portão. Aquela mansão era imponente, intimidadora até. 3 andares de arquitetura clássica, jardins perfeitamente cortados, uma fonte de pedra no centro da entrada. Tudo gritava tradição, dinheiro antigo, história de família. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e desceu. Não usava nada extravagante. Vestido simples, sapatos confortáveis, maquiagem leve. Era assim que sempre viveu, sem ostentação, sem precisar provar nada para ninguém. Mas quando cruzou o portão e viu os olhares que recebeu, percebeu que aquele jantar não seria apenas um jantar. Daniel estava na entrada, de braços cruzados, conversando com alguém ao telefone. Quando a viu, desligou rápido e abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Marina, você chegou? Ele deu um beijo rápido no rosto dela, mecânico, como quem cumpre protocolo. Vamos entrar, minha família está esperando. Ela notou o tom. Não havia empolgação. Não havia aquele brilho de quem está apresentando alguém especial. Era um tom de obrigação, de tarefa a ser cumprida. Entraram na sala principal. Lustre gigante de cristal. Móveis que pareciam ter sido importados de algum palácio europeu. Quadros caros nas paredes. E no centro de tudo, sentada num sofá como se fosse um trono, estava Cecília Almeida, a mãe de Daniel. Elegante, impecável, com aquele tipo de postura que algumas pessoas passam a vida tentando imitar. Mãe, essa é Marina. Cecília levantou os olhos devagar. Começou pelos sapatos de Marina, subiu pelo vestido, parou no rosto. Era uma análise fria, calculada, como quem avalia a mercadoria numa vitrine. Marina. Ela não levantou para cumprimentar. Apenas estendeu a mão de onde estava. Que interessante. Marina apertou a mão dela. Notou o aperto fraco, displicente. Notou também o tom em interessante. Não era elogio. Era o oposto. Prazer conhecê-la, senhora Cecília. Sente-se, querida. Cecília apontou para uma poltrona distante, longe do sofá principal. Deve estar cansada. Veio de longe? Não muito. Moro do outro lado da cidade. Ah, sim. Daniel comentou que você mora numa região mais simples, não é? O silêncio que caiu foi constrangedor. Marina olhou para Daniel, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse, que mudasse de assunto. Mas ele apenas olhou para o chão. Moro num bairro tranquilo, Marina respondeu calmamente. Gosto de lá. Que bom, que bom. Cecília sorriu, mas não tinha calor naquele sorriso. Cada um se adapta onde consegue, não é mesmo? Antes que Marina pudesse responder, uma mulher entrou na sala. Mais jovem, bem vestida, com ar de superioridade estampado no rosto. Beatriz, a irmã de Daniel. Ah, a famosa Marina. Ela falou num tom teatral exagerado. Finalmente vamos conhecer a escolha do meu irmão. Marina levantou para cumprimentar, mas Beatriz apenas acenou de longe e se jogou no sofá ao lado da mãe. Daniel, você não disse que ela era tão simples. Beatriz, Daniel alertou, mas sem convicção. O quê? É um elogio. Simplicidade é uma qualidade, principalmente quando a gente não tem muita escolha. Ela riu, olhou para a mãe, que também sorriu discretamente. Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Havia algo acontecendo ali que ela ainda não entendia completamente, mas cada segundo deixava mais claro. Aquele jantar não era uma recepção calorosa. Era um teste, ou pior, uma humilhação disfarçada. Bom, vamos jantar? Daniel tentou cortar a tensão. Todos se levantaram e foram para a sala de jantar. A mesa estava posta com louça fina, talheres de prata, copos de cristal. Marina foi colocada numa das pontas, longe de Daniel, longe da família. Como se fosse uma visita de última hora, alguém que não merecia estar no centro das atenções. Durante o jantar, as perguntas começaram. Perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam veneno. Marina, Daniel disse que você é professora? Sou sim. Dou aula de literatura para adolescentes.
Trabalho especialmente com alunos em situação de vulnerabilidade. Que corajoso da sua parte. Cecília falou como se estivesse elogiando alguém que trabalha em condição perigosa. Deve ser difícil lidar com crianças de famílias menos estruturadas. Gosto do que faço. Acredito na educação. Claro, claro. Beatriz se intrometeu. Mas não deve pagar muito bem, não é? Professora nunca foi profissão que dá dinheiro. Marina respirou fundo. Não trabalho pelo dinheiro. Ah, que linda! Beatriz bateu palmas exageradamente. Olha, mãe, ela trabalha pela paixão. Que romântico! Risos discretos ecoaram pela mesa. Até Daniel soltou um sorriso constrangido. E sua família, Marina? Cecília perguntou. Daniel não falou muito sobre eles. Minha mãe faleceu quando eu era jovem. Meu pai cuida dos negócios dele. Que negócios? Empresariais. Ah, Cecília trocou um olhar com Beatriz. Empresariais. Que específico. Marina percebeu que não importava o que ela respondesse. Tudo seria usado contra ela, distorcido, transformado em motivo de piada. O jantar continuou naquele clima tenso e desconfortável. Marina comia em silêncio, observando cada detalhe, cada olhar trocado, cada sorriso forçado. Havia algo muito errado ali, e ela precisava descobrir o quê. Quando terminaram de comer, Cecília sugeriu que fossem para a sala tomar café. Marina aceitou, mas pediu licença para ir ao banheiro antes. Subiu as escadas, procurou o banheiro do andar de cima, mas quando passou por um escritório com a porta entreaberta, ouviu vozes. Parou. Reconheceu a voz de Daniel e de outro homem. Daniel, você pensou bem nisso? Pai, ela é exatamente o que precisamos. Simples, sem exigências. Vai aceitar qualquer coisa. E se ela descobrir? Uma professora pode não ter dinheiro, mas não é burra. Exatamente por isso que funciona. Ela não vai questionar, não vai criar problemas. Vai aceitar o que for oferecido e ficar grata. Marina sentiu o coração disparar. Do que eles estavam falando? E o acordo? Os investidores vão aceitar? Vão. Eles só querem ver imagem familiar sólida. Casamento rápido, esposa presente nas fotos, todo aquele teatro. Marina serve perfeitamente. 10 milhões é muito dinheiro, Daniel. Se algo der errado, nada vai dar errado. Confia em mim. Marina encostou na parede tentando processar o que acabou de ouvir. Acordo. 10 milhões. Casamento rápido. Teatro. Tudo fazia sentido agora. A frieza da família, os comentários maldosos, a forma como a tratavam. Não era pessoal. Era estratégia. Ela não era a noiva escolhida por amor. Era uma peça num tabuleiro. Alguém fácil de manipular, como eles imaginavam. Voltou para a sala de jantar tentando disfarçar a raiva. Todos estavam conversando animadamente, como se ela não existisse ali. Marina! Cecília chamou quando a viu entrar. Vem cá, querida. Estávamos falando sobre o casamento. Casamento? Sim. Daniel não te contou? Beatriz fingiu surpresa. Ele quer casar logo. Não é emocionante? Marina olhou para Daniel, que evitava seu olhar. É, emocionante. Vamos marcar para o mês que vem. Cecília bateu palmas. Nada muito grande, claro. Algo íntimo, discreto. Afinal, não precisamos de ostentação, não é mesmo? O tom era claro. Você não merece grande festa. Marina sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de entender o jogo e decidiu como ia jogá-lo. Claro, discreto está ótimo. Ótimo então. Cecília levantou a taça. Ao futuro casamento. Todos levantaram as taças. Marina também levantou a sua. Mas por dentro, estava fazendo planos completamente diferentes. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E mais importante, sabia exatamente como ia acabar com aquilo. Mas ainda não era a hora. Primeiro, precisava de provas. Precisava de detalhes. E, principalmente, precisava esperar o momento perfeito para mostrar quem ela realmente era. Enquanto todos brindavam e riam, Marina olhou ao redor daquela sala luxuosa, daquela família que achava que podia manipular qualquer um. Vocês vão se arrepender disso, ela pensou. E iam mesmo. Marina saiu daquela mansão com o sorriso ainda no rosto, mas com o peito apertado. Entrou no carro, fechou a porta e só então permitiu que a máscara caísse. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que acabou de ouvir mudava tudo.
10 milhões. Acordo. Teatro. Ela não era a noiva. Era a atriz principal numa farsa que nem sabia que estava acontecendo. Dirigiu para casa em silêncio. Apartamento pequeno, mobília simples, nada que chamasse atenção. Era exatamente assim que gostava de viver nos últimos anos. Invisível, comum, livre de olhares curiosos e intenções duvidosas. Mas agora, pela primeira vez, aquela invisibilidade tinha se voltado contra ela. Pegou o celular e discou um número que não ligava há meses. Marina? A voz do outro lado soou surpresa. Tudo bem? Rodrigo, preciso de você. Ela foi direto ao ponto. Preciso de informações sobre a família Almeida. Tudo o que conseguir. Situação financeira, negócios, dívidas, acordos em andamento. Tudo. Família Almeida? A dos Almeida Incorporações? Exatamente. Isso vai levar uns dias. É urgente? Muito. Pode deixar. Te mando o relatório até o final da semana. Marina desligou e se jogou no sofá. Precisava de provas. Precisava entender o tamanho da mentira antes de decidir como ia agir. Porque uma coisa era certa. Não ia deixar ninguém brincar com ela daquele jeito. 2 dias depois, Daniel ligou. Marina, amor, precisamos conversar. Amor. A palavra soou estranha vinda dele. Forçada, artificial. Sobre o quê? Sobre o casamento. Minha família está animada, quer acelerar os preparativos. Que tal marcarmos tudo para o mês que vem mesmo? Mês que vem? Daniel, isso é muito rápido. Eu sei. Mas é que tem uma situação aqui nos negócios e, bom, seria importante para mim que isso acontecesse logo. Situação nos negócios. 10 milhões. As peças começavam a se encaixar. Que situação? Nada demais. Só uns investidores que gostam de ver estabilidade familiar, sabe como é. Casamento passa a imagem de responsabilidade. Entendo. Marina manteve a voz neutra. E eu tenho alguma coisa a ver com isso? Claro que sim. Você vai ser minha esposa. Vai estar ao meu lado em todos os eventos importantes. Eventos importantes. Jantares com clientes, festas beneficentes, esse tipo de coisa. Vai ser ótimo. Você vai ver. Marina fechou os olhos. Lá estava. A verdade escondida em meias palavras. Ela não era parceira. Era acessório. Algo para ser exibido quando necessário e ignorado no resto do tempo. Tudo bem, Daniel. Vamos acelerar então. Sério? Ah, que ótimo. Minha mãe vai ficar feliz. Ela quer te levar para escolher vestido amanhã. Amanhã? Vai ser divertido. Vocês vão se conhecer melhor. Divertido não foi a palavra que Marina usaria para descrever o que aconteceu no dia seguinte. Cecília passou para buscá-la pontualmente. Carro importado, motorista particular, ar de quem estava fazendo um favor enorme. Bom dia, Marina. Pronta para escolher seu vestido? Bom dia, senhora Cecília. Pronta. Foram para uma boutique cara no centro da cidade. O tipo de lugar onde os preços nem aparecem nas etiquetas porque, se você precisa perguntar, não pode pagar. Bom dia, senhora Almeida. A atendente correu para recebê-las. Que alegria tê-la aqui. Olá, Fernanda. Vim escolher vestido de noiva para a futura esposa do meu filho. Fernanda olhou para Marina, e o sorriso profissional tremeu um pouco. Marina sabia o que ela estava pensando. Esse tipo de roupa não combina com esse tipo de lugar. Que maravilhoso! Vamos ver o que temos disponível. Cecília sentou numa poltrona enquanto Fernanda trazia vestidos. Muitos vestidos. Mas Marina notou um padrão. Todos eram simples demais, básicos, sem nenhum detalhe especial. Esse aqui seria perfeito. Cecília apontou para um vestido completamente sem graça. Nada muito chamativo. Afinal, casamento não é desfile de moda, não é mesmo? Marina provou o vestido. Ficou bem, mas era óbvio que não era o que aquela boutique tinha de melhor. E aqueles ali? Marina apontou para vestidos magníficos pendurados numa área separada. Ah, aqueles são para outro tipo de cliente. Fernanda disse rapidamente. Que tipo? Bom, clientes que têm orçamento maior. Quanto custa aquele? Fernanda olhou para Cecília antes de responder. 20 mil. Posso provar? Marina, querida. Cecília se levantou. Não precisa se preocupar com essas coisas. O que você está usando está ótimo. Vamos levar esse mesmo. Mas eu nem decidi ainda. Confie em mim.
Tenho mais experiência nessas coisas. Esse vestido é perfeito para o seu estilo. Para o meu estilo. Código para alguém como você. Marina olhou para o espelho. Via uma mulher vestida com roupa que não escolheu, sendo moldada para caber num papel que não pediu para fazer. Tudo bem. Vamos levar esse. Ótimo. Cecília bateu palmas. Decisões rápidas são sempre as melhores. Na saída da boutique, encontraram Beatriz. Ah, vocês já terminaram? Deixa eu ver o vestido. Fernanda mostrou a escolha. Sério? Esse? Beatriz fez uma careta. Marina, você tem certeza? É tão básico. Foi o que escolhemos. Cecília cortou. Simplicidade é elegância. Se você diz. Beatriz deu de ombros. Bom, pelo menos combina com o orçamento, não é? As duas riram. Marina ficou em silêncio. No caminho de volta, Cecília começou a falar sobre os preparativos. Vamos fazer cerimônia pequena, só família próxima e alguns amigos importantes dos negócios. Recepção simples, nada muito elaborado. Afinal, não queremos que pareça ostentação desnecessária. Marina sabia ler nas entrelinhas. Não era sobre ostentação. Era sobre não gastar muito com alguém que não merecia. E sobre sua família, Marina? Quem você vai convidar? Só meu pai e alguns amigos. Seu pai. Cecília repetiu como se estivesse avaliando. Daniel disse que ele trabalha com negócios. Que tipo exatamente? Empresariais. Sim, você já disse isso, mas que ramo? Comércio? Indústria? Um pouco de tudo. Cecília trocou um olhar com Beatriz pelo retrovisor. Que vago. Bom, contanto que seja gente apresentável. Você entende. Marina entendeu perfeitamente. Chegou em casa exausta, emocionalmente drenada. Cada interação com aquela família era um teste de paciência, mas precisava seguir com o plano. Precisava descobrir tudo antes de tomar qualquer atitude. O telefone tocou. Era Rodrigo. Marina, consegui o relatório. E? É pior do que imaginei. A família Almeida está com sérios problemas financeiros. Dívidas enormes, negócios falhando, propriedades prestes a serem tomadas. E o acordo de 10 milhões? É com um grupo de investidores internacionais. Eles querem entrar no mercado imobiliário brasileiro e viram potencial na marca Almeida, mas colocaram condições. Que condições? Imagem familiar sólida, casamento, estabilidade, todo aquele discurso tradicional. Sem isso não liberam o dinheiro. Marina fechou os olhos. Tudo fazia sentido agora. E tem mais. Rodrigo hesitou. Fala. Daniel já tentou isso antes. Ficou noivo de 2 mulheres nos últimos 3 anos. Ambos os relacionamentos terminaram quando elas descobriram a verdade. A verdade sobre o quê? Que ele estava usando elas para fechar negócios. Quando os acordos caíram, ele terminou tudo. Marina sentiu o estômago embrulhar. Não era só manipulação. Era um padrão. Uma estratégia repetida. Pensou em Lucas, um dos seus alunos que tinha acabado de conseguir aprovação numa universidade pública, depois de anos de esforço. Pensou em como ele a olhava com admiração, como acreditava que trabalho duro e caráter importavam. E ali estava ela, prestes a se casar numa farsa que provava exatamente o oposto. Não podia fazer isso. Não podia ensinar uma coisa e viver outra. Obrigada, Rodrigo. Preciso pensar no que fazer agora. Marina, você está bem? Estou. Na verdade, estou ótima. E estava mesmo. Porque agora tinha todas as informações que precisava. Agora sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. E, principalmente, sabia exatamente como ia responder. Pegou o celular e mandou mensagem para Daniel. Aceito casar no mês que vem. Mas com uma condição. Quero estar presente em todos os eventos dos negócios. Se vou ser sua esposa, quero estar ao seu lado em tudo. A resposta veio rápido. Perfeito. É exatamente o que precisamos. Marina sorriu. Eles achavam que ela estava entrando na armadilha. Mas, na verdade, estava preparando o palco para o maior erro que aquela família já cometeu. Marina passou a semana seguinte em modo observação. Cada jantar na mansão dos Almeida, cada ligação de Daniel, cada comentário venenoso de Cecília e Beatriz era catalogado mentalmente. Ela não estava apenas coletando provas, estava estudando o inimigo, entendendo cada fraqueza, cada ponto cego. O relatório de Rodrigo estava sobre a mesa da sala.
Páginas e páginas detalhando a farsa completa. A família Almeida não estava apenas com dificuldades financeiras. Estava à beira do colapso total. Propriedades hipotecadas, dívidas acumuladas, credores batendo na porta. O acordo de 10 milhões não era oportunidade de crescimento. Era tábua de salvação. E ela era a chave para tudo aquilo funcionar. O telefone tocou. Era Daniel novamente. Marina, amor, minha mãe quer que você venha jantar hoje. Tem gente importante que ela quer apresentar. Gente importante. Código para investidores que precisam ver você comportada ao meu lado. Que horas? 8. E Marina, usa algo bonito, ok? Essas pessoas são exigentes com aparências. Marina olhou para o guarda-roupa. Tinha roupas bonitas. Tinha roupas caríssimas, na verdade. Peças de estilistas renomados que nunca usou porque não gostava de ostentar. Mas hoje seria diferente. Hoje ia dar um pequeno show. Chegou na mansão pontualmente. Vestido elegante, discreto, mas claramente de marca. Sapatos que custavam mais que a maioria dos salários mensais. Cabelo impecável, maquiagem sutil, mas profissional. Quando entrou, Cecília parou no meio da frase. Marina, você está diferente. Boa noite, senhora Cecília. Achei que devia me arrumar melhor para conhecer seus convidados. Beatriz desceu as escadas e também parou. Olhou Marina de cima a baixo, tentando encontrar alguma falha, algum detalhe para criticar. Não encontrou. Esse vestido é caro. Não muito. Ganhei de presente. Mentira. Marina comprou aquele vestido anos atrás numa viagem a Paris. Mas elas não precisavam saber disso. Daniel apareceu e sorriu. Pela primeira vez, parecia genuinamente impressionado. Você está linda. Obrigada. Bom, vamos para a sala. Nossos convidados já chegaram. Na sala estavam 3 homens. Ternos caros, relógios de luxo. Aquele ar de quem está acostumado a fechar negócios de milhões. Os investidores. Senhores, essa é Marina, minha noiva. Prazer. O mais velho dos 3 estendeu a mão. Roberto Mendes. E esses são meus sócios, Gustavo e Marcelo. Marina apertou a mão de cada um com firmeza. Notou os olhares avaliadores. Estavam medindo, julgando, decidindo se ela servia para o papel. O prazer é meu. Daniel falou muito sobre vocês. Esperamos que coisas boas. Roberto sorriu. Só as melhores. O jantar começou. Conversa educada, superficial, enquanto todos comiam. Mas Marina sentia a tensão no ar. Os investidores faziam perguntas sutis, testando, procurando inconsistências. E você trabalha com o quê, Marina? Sou professora. Que nobre. Gustavo comentou com aquele tom que não era elogio. Deve ser gratificante. Acredito na educação como ferramenta de transformação. Claro, claro. Mas você vai continuar trabalhando depois do casamento? Cecília se intrometeu antes que Marina pudesse responder. Isso ainda estamos discutindo. Com a agenda de eventos que Daniel tem, talvez seja difícil conciliar. Marina entendeu a mensagem. Queriam que ela largasse tudo. Ficasse disponível para ser exibida quando necessário. Na verdade, Marina falou calmamente. Pretendo continuar. Gosto do que faço. O silêncio foi desconfortável. Daniel forçou um sorriso. Bom, vamos ver como as coisas se encaixam, não é? Claro. Marina sorriu de volta, mas havia algo no tom dela que fez Daniel engolir seco. A conversa continuou. Os investidores falavam sobre o mercado, sobre oportunidades, sobre o futuro brilhante da parceria. E a cada minuto Marina entendia melhor o tamanho da armadilha. Sabe, Daniel, Roberto se virou para ele. Uma das coisas que mais valorizamos nessa parceria é justamente a questão da imagem familiar sólida. Investidores internacionais gostam de ver estabilidade, tradição. E nós oferecemos exatamente isso. Cecília respondeu rapidamente. Sim, mas precisa ser genuíno, entende? Não pode parecer forçado. Marina viu a oportunidade. Era agora ou nunca. Posso fazer uma pergunta, Sr. Roberto? Todos se viraram para ela. Daniel pareceu nervoso. Claro, Marina. Por que a imagem familiar é tão importante para o acordo? É sobre confiança nos negócios ou é sobre aparências? A pergunta caiu como bomba no meio da mesa. Roberto piscou surpreso.
Gustavo e Marcelo trocaram olhares. É uma excelente pergunta. Roberto finalmente respondeu. Na verdade, é sobre ambos. Confiamos em famílias que demonstram valores sólidos, e esses valores geralmente se refletem nos negócios. Entendo. E se descobrissem que uma família não tem esses valores de verdade? Só aparência? Daniel quase engasgou com o vinho. Cecília ficou pálida. Beatriz parou de comer. Bom, Roberto escolheu as palavras cuidadosamente. Aí o acordo seria reavaliado, obviamente. Óbvio. Marina assentiu pensativa. Marina, querida. Cecília tentou mudar de assunto. Por que não mostra para os senhores as fotos do vestido de noiva? Na verdade, mudei de ideia sobre o vestido. Como assim? Aquele que escolhemos não reflete quem eu sou. Vou procurar outro. Mas já está pago. Eu pago a diferença. O silêncio foi tenso. Cecília olhava para Marina como se estivesse vendo outra pessoa. Porque estava mesmo. Marina estava cansada de fingir ser menos do que era. Você tem dinheiro para isso? Beatriz perguntou com ironia. Tenho. Quanto ganha uma professora mesmo? O suficiente. Marina respondeu calmamente. Minha família também me ajuda. Ah, sim. Seu pai e os negócios empresariais misteriosos dele. Marina sorriu. Um sorriso que fez Beatriz recuar. Não são misteriosos. Só nunca perguntaram direito. Roberto se interessou. Que área ele atua? Investimentos. Incorporação. Alguns outros setores. Interessante. Qual o nome da empresa? Marina ia responder quando seu telefone tocou. Olhou a tela. Era um número que não esperava ver. O número particular do pai dela. Com licença, preciso atender. É importante. Levantou e foi para o corredor. Atendeu o telefone. Pai? Marina, vi que você me ligou semana passada. Aconteceu algo? Não exatamente. Só precisava de umas informações. Sobre a família Almeida? Marina gelou. Como você sabe? Filha, você acha que eu não acompanho sua vida? Recebi alerta de que você está envolvida com eles. Alerta de quem? De gente que me deve favores. Marina, essa família está falida. Eles têm acordo em andamento que depende de imagem familiar. Você está sendo usada. Eu sei, pai. Descobri tudo. E o que vai fazer? Marina olhou para a sala de jantar. Via todos conversando, fingindo normalidade. Daniel nervoso, Cecília tentando controlar a situação, Beatriz olhando para o corredor onde ela estava. Ainda não sei, mas vou fazer algo. Quer que eu intervenha? Não, quero resolver isso do meu jeito. Marina, pai, confia em mim, sei o que estou fazendo. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Tudo bem, mas se precisar de mim é só ligar. E filha, seja quem você é. Não deixe ninguém fazer você se sentir menor. Não vou. Desligou e voltou para a sala. Todos olhavam para ela com curiosidade mal disfarçada. Tudo bem? Daniel perguntou. Sim, era meu pai. Ele quis saber como estão os preparativos do casamento. E o que você disse? Cecília perguntou. Que está tudo caminhando. Marina se sentou. Na verdade, ele ficou feliz. Disse que quer conhecer vocês pessoalmente antes do casamento. Daniel sorriu aliviado. Que ótimo, seria uma honra. Ele sugeriu jantar aqui semana que vem, pode ser? Claro, vamos adorar recebê-lo. Cecília respondeu animada. Marina viu a ganância nos olhos deles. Achavam que iam conhecer um empresário pequeno, alguém que podiam impressionar e manipular. Ótimo. Vou confirmar com ele. A conversa voltou ao normal, mas Roberto ficou observando Marina com interesse renovado. Marina, seu pai trabalha com o que exatamente? Com muitas coisas. Ele gosta de diversificar investimentos. Nome da empresa? Marina pausou. Olhou para cada pessoa na mesa. Daniel expectante, Cecília curiosa, Beatriz desconfiada, os investidores interessados. Era hora de plantar a primeira semente. Grupo Cavalcante. O efeito foi imediato. Roberto deixou o garfo cair. Gustavo e Marcelo arregalaram os olhos. Até Cecília empalideceu. Porque Grupo Cavalcante não era empresa pequena. Era um dos maiores conglomerados do país. E se o pai de Marina era quem ela estava insinuando? Seu pai é... Henrique Cavalcante? Roberto perguntou devagar. Sim. O silêncio que caiu foi absoluto.
O nome caiu na mesa como uma granada prestes a explodir. Henrique Cavalcante, um dos empresários mais poderosos do país, dono de um império que valia bilhões. E Marina acabou de dizer que era filha dele. Roberto limpou a garganta tentando processar a informação. Henrique Cavalcante. O Henrique Cavalcante do Grupo Cavalcante? Sim, meu pai. Daniel estava pálido. Cecília parecia ter esquecido como respirar. Beatriz olhava para Marina como se estivesse vendo um fantasma. Mas... você disse que era professora. Gustavo finalmente falou. Sou. Dou aula porque gosto, não porque preciso. E por que nunca mencionou isso antes? Cecília perguntou, a voz saindo mais aguda que o normal. Marina deu de ombros. Ninguém perguntou. E, sinceramente, prefiro que as pessoas me conheçam por quem eu sou, não pelo sobrenome que carrego. Roberto se inclinou para a frente, o interesse comercial falando mais alto que o choque. Marina, seu pai sabe sobre o acordo que estamos fechando com a família Almeida? Sabe agora. Falei com ele há pouco. E o que ele achou? Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Disse que quer conhecer melhor a situação antes de opinar. Por isso sugeriu jantar semana que vem. Daniel tentou sorrir, mas estava visivelmente nervoso. Porque se Henrique Cavalcante investigasse de verdade, descobriria tudo. A farsa, as dívidas, a manipulação. Vai ser ótimo conhecê-lo pessoalmente, Daniel disse, a voz tremendo levemente. Com certeza. Marina respondeu, os olhos fixos nele. O resto do jantar foi tenso. Os investidores fizeram mais perguntas, tentando entender a dimensão da revelação. Cecília tentava parecer animada, mas estava claramente em pânico. Beatriz ficou calada pela primeira vez desde que Marina a conheceu. Quando os investidores foram embora, a família ficou sozinha com Marina na sala. Cecília se virou para Marina, tentando controlar a voz. Henrique Cavalcante. Por que não mencionou antes? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou? Marina, seu pai é dono de metade dos empreendimentos imobiliários do país. E isso muda alguma coisa sobre quem eu sou? Muda tudo! Cecília deixou escapar, depois percebeu o que disse. Ah, Marina sorriu sem humor. Então o problema não era eu ser professora. Era vocês acharem que eu não tinha dinheiro. Daniel se intrometeu, tentando acalmar os ânimos. Marina, amor, a gente só está surpreso. É uma informação importante. Importante por quê? Muda alguma coisa sobre quem eu sou? Não, claro que não. Então por que toda essa reação? Ninguém soube responder, porque a resposta era óbvia e constrangedora. Mudava tudo porque agora não podiam mais tratá-la como inferior. Semana que vem, então. Cecília tentou recuperar a compostura. Vamos receber seu pai. Preciso preparar algo especial. Não precisa de nada especial. Ele prefere coisas simples. Mas é Henrique Cavalcante. Não posso recebê-lo com jantar comum. Marina sorriu. Finalmente estava entendendo o jogo. Façam o que acharem melhor. Boa noite. Saiu daquela mansão sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por ter plantado a primeira semente de dúvida. Tristeza porque confirmou o que já suspeitava. Aquelas pessoas só valorizavam dinheiro e poder. Os dias seguintes foram reveladores. Daniel ligou 3 vezes por dia, sempre com alguma desculpa para conversar. Cecília mandou mensagens querendo conhecê-la melhor. Até Beatriz tentou se aproximar, pedindo dicas de lugares que Marina frequentava. A máscara tinha caído, e era patético ver o desespero. Na quinta-feira, Marina recebeu ligação inesperada. Marina Cavalcante? Sim? Aqui é Amanda Torres, da revista Sociedade em Foco. Soubemos que você está noiva de Daniel Almeida. Gostaria de fazer uma matéria sobre o casal. Marina suspirou. A notícia já tinha vazado. Como conseguiu meu número? Fontes. Então aceita a entrevista? Não. Mas seria ótima publicidade para... Não estou interessada em publicidade. Boa tarde. Desligou. Mas sabia que era só o começo. Em questão de dias, todos saberiam. A filha de Henrique Cavalcante estava noiva do herdeiro falido da família Almeida. No sábado, Daniel ligou animado. Marina, amor, minha mãe está organizando um evento beneficente para anunciar oficialmente o noivado. Vai ser lindo. Quando? Semana que vem, na quinta-feira. É para arrecadar fundos para uma instituição de crianças. Vai ser cheio de gente importante.
Marina entendeu na hora. Não era sobre caridade. Era sobre exibir o noivado para os investidores e para a sociedade. Selar a imagem de família perfeita antes que qualquer dúvida surgisse. E meu pai? Ele pode vir também. Na verdade, seria perfeito se ele estivesse lá. Imagina a repercussão? Claro. Henrique Cavalcante, num evento da família Almeida. Os investidores ficariam impressionadíssimos. Vou perguntar se ele pode. Ótimo. Ah, e Marina, use algo bem bonito. Vai ter fotógrafos, imprensa, todo mundo vai estar olhando. Marina sorriu. Agora que sabiam quem ela era, queriam explorar ao máximo. Pode deixar. Ligou para o pai. Marina, pai, tem um evento beneficente quinta que vem. A família do Daniel está organizando. Eles querem que você vá. Querem que eu vá ou querem exibir minha presença? A segunda opção. Henrique riu do outro lado da linha. E você quer que eu vá? Quero, porque é lá que vou encerrar essa farsa toda. Como? Ainda estou planejando, mas vai ser na frente de todo mundo. Investidores, imprensa, sociedade inteira. Marina, tem certeza? Isso vai ser muito público. Precisa ser público, pai. Eles me humilharam em particular várias vezes. É justo que a verdade saia em público também. Silêncio pensativo. Tudo bem, vou estar lá. Mas filha, sim, não faça nada que vá se arrepender depois. Vingança pode ser satisfatória no momento, mas não é vingança, pai, é justiça. E é lição, para eles e para qualquer um que acha que pode julgar pessoas pela aparência. Então conte comigo. Na quinta-feira, Marina acordou com dezenas de mensagens, Cecília mandando detalhes do evento, Beatriz perguntando que roupa ela ia usar, Daniel enviando o itinerário completo da noite. Passou o dia se preparando, não apenas externamente, mentalmente também, porque o que ia fazer naquela noite não tinha volta. Uma vez que a verdade fosse revelada daquele jeito, não haveria como desfazer. Mas era necessário. Ou era. Na noite anterior, ficou acordada até tarde, o telefone na mão, quase ligando para Daniel para dizer que sabia de tudo, que deveriam conversar em particular. Quase desistiu da exposição pública. Mas então lembrou das risadas, dos olhares de desprezo, de como a fizeram sentir pequena. Não era sobre vingança. Era sobre impedir que fizessem isso com outra pessoa. Chegou no local do evento pontualmente. Um salão imenso, decorado com elegância. Flores por todos os lados, mesas impecavelmente arrumadas. Um palco no fundo com telão gigante. Fotógrafos por todos os cantos. Parecia mais casamento que evento beneficente. Cecília correu ao encontro dela. Marina, que vestido lindo! Você está maravilhosa! A mudança de tratamento era chocante. De roupas inadequadas para maravilhosa em questão de dias. Obrigada, senhora Cecília. Seu pai já chegou? Está vindo. Que emoção! Não vejo a hora de conhecê-lo pessoalmente. Marina sorriu sem responder. Sabia exatamente por que Cecília estava tão animada. Daniel apareceu, impecável no smoking. Amor, você está linda. Vem, quero te apresentar para algumas pessoas. Passou a próxima hora sendo apresentada como Marina Cavalcante, minha noiva. Todos olhavam com interesse renovado. Alguns com inveja, outros com curiosidade, muitos com aquele brilho nos olhos de quem vê oportunidade de negócio. E então ele chegou. Henrique Cavalcante entrou no salão com a presença de quem está acostumado a comandar. Alto, imponente, aquela aura de poder que vem de décadas construindo o império. Conversas pararam. Pessoas se viraram. Flash de câmeras dispararam. Pai. Marina foi ao encontro dele. Filha. Ele a abraçou. Você tem certeza do que vai fazer? Absoluta. Então vamos em frente. Cecília praticamente correu até eles. Senhor Cavalcante, que honra tê-lo aqui. Sou Cecília Almeida, mãe do Daniel. Prazer. Henrique apertou a mão dela com educação fria. Venha, vou apresentá-lo para nossos convidados. O circo começou. Cecília desfilava Henrique pelo salão como se fosse troféu. Daniel tentava puxar conversa sobre negócios. Beatriz tirava fotos para postar nas redes sociais. Marina observava tudo com distância emocional. Via a farsa completa. A família desesperada tentando se aproveitar da última chance de salvar os negócios. Mas o que eles não sabiam era que Marina tinha conversado com os investidores antes do evento.
Tinha mostrado documentos. Tinha revelado toda a situação financeira real da família Almeida. E tinha feito uma proposta diferente. Quando chegou a hora dos discursos, Cecília subiu ao palco radiante. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui nessa noite tão especial. Estamos aqui para ajudar uma causa linda, mas também para celebrar algo maravilhoso. O noivado do meu filho Daniel com Marina Cavalcante. Aplausos educados. Flashes de câmera. E temos a honra de ter conosco o pai da noiva, o empresário Henrique Cavalcante. Mais aplausos, mais flashes. Gostaria de chamar Marina ao palco para dizer algumas palavras sobre essa união tão especial. Marina subiu devagar. Pegou o microfone. Olhou para a plateia. Reconheceu os investidores sentados na primeira fila. Viu jornalistas anotando. Viu a família Almeida sorrindo confiante. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. Pausa dramática. Quando conheci Daniel, achei que tinha encontrado alguém especial. Quando conheci sua família, achei que tinha sido acolhida. Mas descobri algo importante nas últimas semanas. O clima mudou. Daniel pareceu nervoso. Cecília franziu a testa. Descobri que nem tudo que brilha é ouro, e que algumas pessoas só valorizam você quando descobrem seu sobrenome. Murmúrios começaram a se espalhar. Essa noite eu deveria estar aqui celebrando amor. Mas vou fazer algo diferente. Marina tirou o celular do bolso. Vou fazer uma ligação importante. E enquanto todos observavam em silêncio tenso, ela discou. O salão inteiro ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos em Marina no palco com o telefone na mão. Daniel deu um passo à frente tentando entender o que estava acontecendo. Cecília estava pálida, as mãos apertando a bolsa com força. Beatriz olhava para a mãe confusa. A ligação completou. O som ecoou pelos alto-falantes do salão. Um toque. 2. 3. Alô? A voz do pai de Marina preencheu o espaço. Henrique Cavalcante estava na primeira fila, mas atendeu o telefone mesmo assim. Todos viram. O telão gigante atrás de Marina acendeu, mostrando a tela do celular dela. Ligando para pai. Pai, estou aqui no evento da família Almeida. Sim, filha. Estou vendo você no palco. Ele falou calmamente, olhando diretamente para ela. Preciso conversar com você sobre uma decisão importante. Murmúrios começaram a se espalhar. Jornalistas levantaram câmeras. Daniel tentou subir no palco, mas Marina levantou a mão pedindo que parasse. Fala, Marina. Lembra do acordo de 10 milhões que a família Almeida está fechando com aqueles investidores? O clima mudou completamente. Roberto, Gustavo e Marcelo se entreolharam na plateia. Cecília ficou branca como papel. Lembro, sim. Descobri algumas coisas nas últimas semanas. Coisas importantes sobre as verdadeiras intenções por trás desse noivado. Marina! Daniel subiu no palco, tentando tirar o microfone dela. O que você está fazendo? Marina se afastou, continuando a falar. Pai, esse casamento não é sobre amor. Nunca foi. É condição para fechar o acordo. Os investidores exigem imagem familiar sólida. Eu sou apenas a peça que faltava no quebra-cabeça. Suspiros de choque ecoaram pelo salão. Flash de câmeras dispararam sem parar. Cecília tentou subir no palco também, mas Henrique se levantou e bloqueou o caminho, imponente. Marina, eu sei. Henrique respondeu calmamente. Descobri tudo isso quando você me ligou na semana passada. E tomei algumas providências. Que providências? Conversei com os investidores. Roberto, Gustavo e Marcelo. Eles estão aqui hoje. Os 3 se levantaram na plateia, confirmando. E o que descobrimos juntos foi muito revelador. Henrique continuou. A família Almeida não apenas tem dificuldades financeiras. Eles ocultaram informações importantes dos investidores. Dívidas não declaradas. Propriedades hipotecadas. Processos judiciais em andamento. Cecília desabou numa cadeira no palco. Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Daniel estava paralisado. Pai, eu fui humilhada várias vezes por essa família, tratada como se não tivesse valor. Riram da minha profissão, das minhas roupas, da minha origem. Isso não é verdade! Cecília gritou, desesperada. Marina, você está exagerando. Estou? Marina se virou para ela. Senhora Cecília, a senhora não disse que eu devia agradecer a oportunidade de me casar com seu filho? Que pessoas como eu deveriam se adaptar onde conseguem? Silêncio constrangedor.
Ninguém defendeu Cecília porque todos viram a verdade estampada no rosto dela. E você, Beatriz? Marina olhou para a cunhada. Você não riu na minha cara quando descobriu que sou professora? Não disse que era profissão que não dá dinheiro? Não fez comentários maldosos sobre minhas escolhas em cada oportunidade que teve? Beatriz baixou a cabeça, incapaz de responder. E você, Daniel? Marina finalmente olhou para o noivo. Você não ficou em silêncio todas as vezes que sua família me desrespeitou? Não confessou que esse casamento é estratégia de negócios? Não disse que eu era perfeita porque não ia questionar nem criar problemas? Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Marina voltou a falar ao telefone. Pai, vim aqui hoje achando que ia fazer um discurso lindo sobre amor e família. Mas não posso mentir na frente de tanta gente. Não posso fingir que está tudo bem quando não está. O que você quer fazer, filha? Marina respirou fundo. Era agora. O momento que não tinha volta. Quero que cancele qualquer possibilidade de negócio entre o Grupo Cavalcante e a família Almeida. Para sempre. Marina, não! Daniel caiu de joelhos. Por favor, você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente. Estou me livrando de pessoas que só me valorizam pelo sobrenome que carrego. Roberto se levantou na plateia. Senhora Marina, posso falar? Claro. Nós, investidores, já tínhamos decidido cancelar o acordo antes mesmo de você subir nesse palco. Quando seu pai nos mostrou a verdadeira situação financeira da família Almeida, quando descobrimos as informações ocultas e as mentiras, decidimos que não podemos fazer negócios com gente assim. Cecília soluçou alto. Beatriz começou a chorar. Daniel continuava de joelhos, destruído. Mas Roberto continuou. Ficamos impressionados com sua coragem, Marina. E gostaríamos de fazer uma proposta diferente. Que proposta? O Grupo Cavalcante e nosso fundo de investimentos juntos. 10 milhões para projetos educacionais, escolas gratuitas, bolsas de estudo, capacitação de professores, tudo em seu nome. Marina sentiu os olhos marejarem. Não esperava isso. Meu nome? Sim, você provou hoje que valores importam mais que aparências, que caráter vale mais que sobrenome. Queremos investir em alguém assim. Aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois cada vez mais fortes. As pessoas estavam entendendo o que tinha acontecido ali. Uma lição pública sobre julgar as pessoas. Eu aceito. Marina disse, a voz embargada. Mas com uma condição. Qual? Que a primeira escola leve o nome da minha mãe. Ela sempre acreditou que educação transforma vidas. Feito. Henrique desligou o telefone e subiu no palco. Abraçou a filha com orgulho. Você foi corajosa, Marina. Aprendi com o senhor. Daniel ainda estava no chão, em choque. Finalmente encontrou voz para falar. Marina, eu sinto muito. Não foi assim que deveria ser. Deveria ser como, Daniel? Baseado em amor, respeito, verdade? Porque não teve nada disso desde o primeiro dia. Eu sei, eu estraguei tudo. Minha família estragou tudo. Não estragaram só o noivado. Estragaram a confiança. E isso não se reconstrói. Cecília se aproximou desesperada. Marina, por favor. Podemos conversar em particular? Podemos explicar? Não há nada para explicar, senhora Cecília. Tudo ficou muito claro. Vocês me trataram como inferior porque acharam que eu era. Só mudaram quando descobriram meu sobrenome. Isso diz tudo sobre o caráter de vocês. Nós não somos mais pessoas, Beatriz gritou entre lágrimas. Só estávamos desesperados. Desespero não justifica crueldade. Marina respondeu calmamente. Vocês tinham escolha. Podiam ter sido honestos desde o início. Podiam ter me tratado com respeito, independente de quem achavam que eu era. Um jornalista se levantou na plateia. Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você escondeu sua identidade? Por que não disse desde o início quem você era? Marina olhou para o salão cheio de gente. Gente rica, poderosa, influente, mas também gente que julgava, que media valor por conta bancária. Porque queria ser amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Porque queria saber se alguém me valorizaria quando achasse que eu não tinha nada. E descobri que não. Descobri que essa família só se importava com aparências e dinheiro. Outro jornalista gritou uma pergunta. E o que você vai fazer agora? Vou continuar sendo professora. Vou continuar morando no meu apartamento simples. Vou continuar usando roupas que me deixam confortável.
E vou usar os 10 milhões para criar oportunidades para gente que realmente precisa. E quanto ao casamento? Marina tirou o anel de noivado do dedo. Olhou para ele por alguns segundos. Um anel caro, bonito, vazio de significado. Não vai ter casamento. Ela estendeu o anel para Daniel. E não vai ter mais mentiras. Daniel pegou o anel com mãos trêmulas. Olhou para Marina com aquela expressão de quem perdeu tudo. Eu te amava, Marina. De verdade. Não, Daniel. Você amava a ideia de me ter. Amava o que eu podia fazer por você. Mas nunca me conheceu de verdade. Nunca quis conhecer. Ela se virou para sair do palco, mas parou. Tinha uma última coisa para dizer. Para todos que estão aqui hoje, espero que levem uma lição para casa. Nunca julguem alguém pela roupa que veste, pelo carro que dirige ou pela profissão que escolheu, porque vocês podem estar desprezando alguém extraordinário. E quando descobrirem quem a pessoa realmente é, vai ser tarde demais. Desceu do palco com o pai ao lado. Os investidores cumprimentaram ela com respeito genuíno. Pessoas que antes ignoravam agora queriam falar, mas Marina não tinha interesse. Tinha dito o que precisava. Tinha feito o que era certo. Na saída do salão, Beatriz correu atrás dela. Marina, espera! Marina se virou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você pode me perdoar? Marina olhou para aquela mulher que passou semanas sendo cruel e viu apenas alguém perdido, assustado, que fez escolhas ruins. Um dia, talvez. Mas hoje não. Hoje vocês precisam aprender a viver com as consequências das escolhas que fizeram. Nós vamos perder tudo. Então usem essa chance para reconstruir algo melhor. Algo baseado em verdade, não em aparências. E saiu daquele salão sabendo que tinha mudado não só a própria vida, mas talvez a vida de todos que testemunharam aquilo. A história da noiva que cancelou o acordo de 10 milhões iria viralizar. Iria ser contada e recontada. E cada pessoa que ouvisse ia pensar 2 vezes antes de julgar alguém pela aparência. Porque Marina tinha provado que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede em dinheiro. Se mede em caráter. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. A história viralizou exatamente como Marina imaginou. Vídeos do momento no palco circularam por todas as redes sociais. Jornais publicaram matérias. Programas de televisão debateram o caso. A noiva que cancelou os 10 milhões virou exemplo de dignidade e coragem. Mas Marina não estava interessada em fama. Estava focada em algo muito maior. Sentada no escritório do novo Instituto Educacional, olhava os projetos espalhados pela mesa. 5 escolas gratuitas em construção. Programa de bolsas atingindo 1.000 alunos. Capacitação de professores em áreas carentes. O dinheiro dos investidores estava sendo usado exatamente como prometido. O telefone tocou. Era Rodrigo. Marina, tem alguém aqui querendo falar com você. Quem? Beatriz Almeida. Marina sentiu o estômago apertar. Não tinha visto ninguém da família desde aquela noite. Não queria ver. Mas alguma coisa lhe dizia que precisava ouvir. Manda ela subir. Minutos depois, Beatriz entrou. Estava diferente. Cabelo mais simples, roupa comum, nenhuma bolsa de grife. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Marina, sua voz saiu fraca. Obrigada por me receber. Senta. Beatriz sentou na cadeira, as mãos tremendo levemente. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se procurasse as palavras certas. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que te tratei horrivelmente. Mas precisava falar com você. Marina não respondeu. Apenas esperou. Depois daquela noite perdemos tudo. Os investidores cancelaram. Os credores tomaram as propriedades. Tivemos que vender a mansão, os carros, tudo. Minha mãe está morando num apartamento pequeno. Meu irmão está trabalhando como consultor em outra empresa. E eu? Beatriz limpou uma lágrima que escapou. Eu estou trabalhando como vendedora numa loja, ganhando salário mínimo. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Marina levantou as sobrancelhas, surpresa. Como assim? Porque aprendi o que é viver de verdade. Aprendi a valorizar cada real que ganho. Aprendi que o mundo não gira ao meu redor. E principalmente aprendi que fui cruel com você sem motivo nenhum. Teve motivo. Vocês estavam desesperados. Não justifica.
Tinha 1000 formas de lidar com aquela situação. Podíamos ter sido honestos desde o início, mas escolhemos mentira, manipulação e crueldade. Marina observou Beatriz em silêncio. Havia sinceridade genuína naquelas palavras. Não era a mesma mulher arrogante de meses atrás. Por que você veio aqui? Para pedir perdão, de verdade. Não espero que me perdoe agora. Nem sei se algum dia vai perdoar. Mas precisava que soubesse que mudei. Que entendi a lição. E sua mãe, seu irmão? Minha mãe ainda está processando tudo. Ela perdeu o mundo que conhecia a vida inteira. Está difícil para ela aceitar, mas aos poucos está entendendo. E Daniel? Beatriz hesitou. Daniel está diferente também. Como diferente? Ele trabalha direto agora. Não reclama, não faz drama. E sabe o que ele fez no mês passado? O quê? Doou o salário inteiro para um dos seus projetos educacionais. Anonimamente. Marina ficou em silêncio processando a informação. Ele está tentando se redimir do jeito dele. Sabe que perdeu você para sempre, mas quer fazer algo bom com o resto da vida. Beatriz, por que está me contando isso? Porque você merecia saber. Você mudou nossa família. Para melhor. E mesmo que nunca nos perdoe, quero que saiba que sua atitude naquela noite salvou a gente de uma vida baseada em mentiras. Marina levantou e foi até a janela. Olhou a cidade lá fora, pensando em tudo o que aconteceu. A raiva tinha passado. A mágoa ainda doía, mas estava menor. E no lugar delas havia algo diferente. Compaixão. Marina sentiu a raiva antiga tentar subir. Lembrou de cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo. Por semanas depois daquela noite, teve pesadelos onde voltava àquela mansão, onde era humilhada novamente. A terapeuta que começou a ver disse que perdão não era sobre eles, era sobre ela mesma, sobre soltar o peso. Olhou para Beatriz. Viu apenas uma mulher assustada que errou, como ela mesma já tinha errado em outras coisas na vida. Beatriz, eu não te perdoo hoje. Talvez leve tempo. Talvez nunca perdoe completamente. Mas reconheço sua coragem em vir aqui. Obrigada. É mais do que mereço. Beatriz se levantou para sair, mas Marina a chamou. Espera, você disse que está trabalhando como vendedora? Sim, numa loja de roupas. E se eu te oferecesse um emprego aqui? Beatriz arregalou os olhos. Aqui? No instituto? Sim. Preciso de alguém para coordenar doações de uniformes e materiais escolares. Salário justo, nada extraordinário. Mas é trabalho honesto. Marina, eu não sei o que dizer. Diga sim ou não. Mas se aceitar, precisa entender uma coisa. Aqui tratamos todo mundo com respeito. Do porteiro ao diretor. Se você trouxer aquela arrogância de antes, vai embora no mesmo dia. Não vou, prometo. Sou outra pessoa agora. Então começa segunda-feira. Beatriz desabou a chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Marina a abraçou brevemente. Todo mundo merece segunda chance, Beatriz. Mas só uma. Não estraga. Quando Beatriz saiu, Marina voltou para a mesa. Mas não conseguiu se concentrar. A visita tinha mexido com ela de um jeito inesperado. Fez ela pensar sobre perdão, sobre redenção, sobre o peso de carregar raiva. O telefone tocou novamente. Era o pai. Marina, como você está? Bem, pai. Beatriz esteve aqui. Beatriz Almeida? O que ela queria? Pedir perdão. E sabe o que mais? Eu dei emprego para ela. Silêncio do outro lado. Filha, tem certeza disso? Tenho. As pessoas mudam, pai, quando aprendem as lições certas. Você é mais generosa do que eu seria. Aprendi com a mamãe. A menção da mãe trouxe silêncio pesado. Marina raramente falava dela. A dor ainda era grande, mesmo depois de tantos anos. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou quando decidi esconder minha identidade e viver como pessoa comum? Henrique suspirou. Porque eu entendi. Depois que sua mãe partiu, eu vi como o dinheiro e o poder atraem as pessoas erradas. Vi como tentaram se aproveitar de você, de mim, da nossa dor. E quando você disse que queria viver simples, entendi que era sua forma de se proteger. Mamãe viveria feliz assim, não é? Viveria. Ela sempre disse que o que importa não está no bolso, está no coração. Marina sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que não tinha essa conversa com o pai. Você sente falta dela? Todos os dias, filha. Todos os dias. Eu também.
Principalmente agora, construindo essas escolas. Ela adoraria ver. Ela está vendo. De onde estiver, está orgulhosa de você. Quando desligou, Marina olhou para a foto emoldurada na mesa. Sua mãe sorrindo, numa foto simples, sem ostentação. Era professora também. Tinha dedicado a vida inteira à educação. E tinha morrido cedo demais, vítima de complicação cardíaca que ninguém esperava. Marina tinha apenas 17 anos quando perdeu a mãe. Foi quando decidiu seguir os passos dela. Foi quando entendeu que dinheiro não compra tempo, não compra saúde, não compra o que realmente importa. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Entra. Um homem entrou. Alto, simples, sorriso genuíno. Vestia camisa comum, calça jeans, tênis gasto. Trazia uma pasta na mão. Marina? Sou André Costa. Vim para a entrevista de coordenador pedagógico. Marina levantou e apertou a mão dele. Prazer, André. Senta, por favor. Passou a próxima hora conversando com ele. André era professor há 15 anos. Trabalhava em escola pública na periferia. Sonhava em expandir oportunidades para alunos carentes. Falava com paixão sobre educação, sobre transformação social, sobre dar chances para quem não teve. E não fez uma única pergunta sobre quem era Marina. Não mencionou o escândalo viral. Não demonstrou interesse em dinheiro ou conexões. Falava apenas sobre o trabalho, sobre os alunos, sobre fazer diferença. André, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sabe quem eu sou? Ele franziu a testa. Marina Cavalcante, criadora do Instituto Educar. Por quê? Não viu as notícias sobre mim alguns meses atrás? Vi algumas coisas, mas não presto muita atenção em fofoca. Prefiro julgar as pessoas pelo que fazem, não pelo que dizem delas. Marina sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, conheceu alguém que a via como pessoa, não como personagem de história viral. Você está contratado. Sério? Sério. Começa semana que vem. E André, bem-vindo à equipe. Quando ele saiu, Marina ficou olhando a porta fechada. Havia algo diferente naquele homem. Algo genuíno, verdadeiro, sem máscaras. Talvez fosse cedo demais. Talvez ainda estivesse machucada. Mas pela primeira vez desde o fim do noivado, sentiu algo parecido com esperança. 6 meses depois daquela noite que mudou tudo, Marina estava na frente de um prédio que ainda cheirava a tinta fresca. Escola Municipal, Helena Cavalcante. O nome da mãe dela brilhava na placa de entrada, eternizado em bronze. A primeira das 5 escolas gratuitas estava pronta para inaugurar. O pátio estava cheio. Crianças uniformizadas, pais emocionados, professores ansiosos, autoridades locais. E no fundo, tentando passar despercebida, a família Almeida. Marina viu eles quando chegou. Cecília estava diferente. Cabelos grisalhos à mostra, sem tingimento caro. Roupa simples, mas digna. Beatriz ao lado, segurando a mão de uma criança que aparentava uns 7 anos. E Daniel, mais magro, com expressão de quem carrega peso invisível. Henrique percebeu o olhar da filha. Você os convidou? Não. Mas deixei claro que eram bem-vindos se quisessem vir. E se causarem problema? Não vão causar, pai. Olha para eles. São pessoas diferentes agora. André se aproximou, trazendo a pasta com o cronograma da cerimônia. Marina, está tudo pronto. Você quer fazer o discurso antes ou depois do descerramento da placa? Depois. Quero que as crianças vejam o nome da minha mãe primeiro. Nos últimos meses, André tinha se tornado muito mais que coordenador pedagógico. Era parceiro no projeto, conselheiro nos momentos difíceis e, aos poucos, algo mais. Não tinham oficializado nada, não tinham pressa. Mas havia conexão genuína ali, baseada em respeito, valores compartilhados e nenhuma mentira. A cerimônia começou. O prefeito fez discurso político. O secretário de Educação agradeceu os investidores. Roberto, Gustavo e Marcelo falaram sobre responsabilidade social. E então chegou a hora de Marina. Subiu no pequeno palco improvisado. Olhou para aquele mar de gente. Crianças que teriam oportunidades que não teriam antes. Famílias que enxergavam esperança. E lá atrás, a família que tinha tentado usá-la e agora assistia em silêncio respeitoso. Bom dia a todos. Meu nome é Marina Cavalcante
E essa escola leva o nome da mulher mais importante da minha vida. Minha mãe, Helena. Mostrou a foto emoldurada que trouxe. Helena sorrindo, simples, feliz. Minha mãe era professora. Dava aula em escola pública há mais de 20 anos quando partiu cedo demais. Ela sempre dizia que educação não transforma só alunos, transforma gerações inteiras. Pausa emocional. Algumas pessoas já estavam com olhos marejados. Quando ela partiu, eu tinha 17 anos. E precisei aprender sozinha muitas coisas que ela não teve tempo de me ensinar. Uma delas foi sobre o valor das pessoas. Marina olhou diretamente para onde estava a família Almeida. Aprendi que algumas pessoas vão te julgar pela roupa que você veste, pelo carro que você dirige, pelo endereço onde você mora. Essas pessoas só veem o que você tem, nunca quem você é. Daniel baixou a cabeça. Cecília limpou uma lágrima discreta. Mas também aprendi que todo mundo pode mudar, que erros podem virar lições, e que a maior coragem não é nunca cair, é levantar depois que você cai. Marina voltou o olhar para as crianças na plateia. Essa escola é para vocês, para que nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem pequenos, para que estudem, cresçam e se tornem pessoas que medem valor por caráter, não por dinheiro. Aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois ensurdecedores. E antes de encerrar, quero fazer algo. Quero chamar aqui 3 pessoas que me ensinaram uma das maiores lições da minha vida. O silêncio foi tenso. Todos se perguntavam quem seria. Cecília, Beatriz e Daniel Almeida, por favor, venham aqui. Os 3 ficaram paralisados. Não esperavam isso. Daniel olhou para a mãe, Cecília olhou para Beatriz. Ninguém queria subir. Por favor, não tenham medo. Lentamente, os 3 caminharam até o palco. Subiram com hesitação, claramente constrangidos de estarem ali na frente de tanta gente. Marina olhou para cada um deles. Algumas pessoas aqui sabem da história. Sabem que essa família me tratou mal quando acharam que eu não tinha valor. Sabem que tentaram me usar para fechar negócio. Sabem que me humilharam. Cecília começou a chorar baixinho. Beatriz também. Daniel mantinha os olhos fixos no chão. Mas o que muita gente não sabe é o resto da história. Beatriz trabalha comigo há 3 meses. É uma das funcionárias mais dedicadas que tenho. Cecília está fazendo trabalho voluntário em abrigo de idosos. E Daniel doou todo o salário dos últimos 6 meses para projetos educacionais. As pessoas começaram a murmurar surpresas. Eles erraram muito. Mas reconheceram os erros e mudaram de verdade. E isso vale mais que qualquer desculpa. Marina se virou para eles. Eu os perdoo. Não porque vocês merecem, mas porque eu mereço paz. E carregar raiva só me machucava. Cecília desabou a chorar. Beatriz a abraçou. Daniel olhou para Marina com gratidão que não cabia em palavras. E quero que vocês 3 cortem a fita de inauguração comigo. Porque essa escola não é só sobre educação, é sobre segundas chances. A plateia explodiu em aplausos. Alguns choravam, outros gritavam apoio. Era momento de redenção, de perdão, de humanidade. Cortaram a fita juntos. Marina, Cecília, Beatriz, Daniel e André. 5 pessoas cujas vidas se cruzaram da pior forma possível e agora estavam unidos em algo bom. Depois da cerimônia, Marina ficou conversando com os pais dos alunos. Uma mulher se aproximou, trazendo uma menina pela mão. Marina, meu nome é Cláudia. Essa é minha filha, Júlia. Ela foi aceita aqui na escola. Que ótimo! Bem-vinda, Júlia. A menina olhou para Marina com aqueles olhos cheios de sonhos. Tia, é verdade que você era rica, mas fingia que era pobre? Marina riu. Não era bem assim. Eu só não gostava de mostrar meu dinheiro. Por quê? Porque queria que as pessoas gostassem de mim pelo que está aqui. Ela apontou para o próprio peito. Não pelo que está na carteira. Entendi. Igual a professora disse, o importante está no coração, não no bolso. Marina sentiu os olhos marejarem. Era exatamente o que a mãe dela sempre dizia. Sua professora é muito sábia. Quando a mulher e a menina se afastaram, André se aproximou. Você fez algo incrível hoje. Fiz o que era certo. Não. Você fez mais que isso.
Mostrou que perdão é possível, que pessoas podem mudar e que bondade é escolha, não obrigação. Marina sorriu. Você vai gostar de trabalhar aqui. Já estou. André hesitou, depois continuou. Marina, posso te contar uma coisa? Quando vi aquele vídeo seu viralizando, sabe o que pensei? O quê? Pensei. Essa mulher entende. Ela sabe o que é trabalhar com gente que a sociedade esqueceu. Sabe o que é escolher significado em vez de dinheiro. E quando vim para a entrevista, não estava interessado no salário. Estava interessado em trabalhar com alguém assim. Marina sentiu algo se aquecer dentro do peito. Você é a primeira pessoa que me procurou pelo que eu faço, não pelo que eu tenho. Porque é isso que importa. Eles se olharam. Não era hora de nomear aquilo, mas ambos sabiam que estava crescendo algo real ali. Daniel se aproximou timidamente. Marina, posso falar com você um segundo? André se afastou discretamente. Claro. Eu só queria agradecer. Pelo perdão, pela chance, por tudo. Daniel, você errou comigo, mas está tentando consertar. Isso conta. Nunca vou esquecer o que fiz, mas vou passar o resto da vida tentando ser pessoa melhor. É tudo que qualquer um pode fazer. Ser melhor hoje do que foi ontem. Ele assentiu, emocionado, e se afastou. Henrique se aproximou da filha. Helena estaria orgulhosa de você. Estou tentando honrar o que ela me ensinou. Está conseguindo. E filha, você encontrou algo real com o André? Marina sorriu. Ainda é cedo, pai, mas é diferente, é verdadeiro. Ele não sabe quanto dinheiro tenho e não se importa. Me conhece pelo que faço, não pelo que possuo. Então ele é o certo. O sol estava se pondo quando a cerimônia terminou. Marina ficou sozinha no pátio vazio por alguns minutos. Olhou para o prédio que levava o nome da mãe. Pensou em tudo o que aconteceu. A humilhação, a dor, a vingança pública, o perdão, a redenção. E entendeu algo profundo. Aquela história nunca foi sobre 10 milhões cancelados. Foi sobre valor humano, sobre dignidade, sobre a coragem de ser quem você é, mesmo quando tentam fazer você se sentir pequeno. Foi sobre ensinar ao mundo que o verdadeiro poder não está em humilhar quem errou. Está em perdoar quando você tem todo o direito de não perdoar. Pegou o celular e abriu a câmera. Gravou um vídeo curto. Para quem está me ouvindo agora. Se alguém já fez você se sentir inferior, lembre-se, o problema está neles, não em você. Se já erraram com você, perdoe quando estiver pronto, mas não se obrigue. E se você foi quem errou, saiba que nunca é tarde para mudar, para ser melhor, para reconstruir. Pausou, escolhendo as últimas palavras com cuidado. No final, não importa quanto dinheiro você tem. Importa quem você é quando ninguém está olhando. Importa como você trata quem não pode te dar nada em troca. E importa se você tem coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. Desligou a câmera. Não ia postar. Aquilo era para ela mesma. Um lembrete de tudo que aprendeu. André apareceu na porta. Vai ficar aí a noite toda? Não. Só mais 1 minuto. Olhou mais uma vez para o nome da mãe na placa de entrada. Sussurrou baixinho. Consegui, mãe. Usei o que você me ensinou para fazer diferença. E quando saiu daquele pátio, saiu sabendo que tinha feito mais que construir escola. Tinha construído legado. 3 anos depois, Lucas, aquele aluno que conseguiu entrar na universidade, se formou em engenharia. Na formatura, ele agradeceu Marina publicamente. Ela me ensinou que dignidade não tem preço. E provou isso quando teve que escolher entre 10 milhões e sua própria alma. Marina estava na plateia, ao lado de André, agora seu marido há 6 meses. Henrique sentado do outro lado, e 2 fileiras atrás, discretamente, Beatriz, que tinha se tornado coordenadora de doações e amiga improvável ao longo dos anos. Nem tudo se resolve com final feliz instantâneo. Algumas feridas levam tempo. Algumas mágoas demoram para cicatrizar. Mas Marina aprendeu que vale a pena esperar pela cura verdadeira. Tinha provado que caráter vale mais que conta bancária. E tinha ensinado ao mundo a lição mais importante de todas. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando alguém extraordinário.